Olá, aluno! Aqui é a professora Eide, de arte. Novamente vim aqui contribuir com vocês que está aí em casa, nessa quarentena, né, se cuidando nesse momento muito delicado que estamos passando, mas que não vamos deixar de fazer os nossos estudos em casa. Continuando nossos estudos sobre arte, hoje vamos falar sobre mais um movimento de vanguarda, que é o abstracionismo. Mas o que será abstracionismo? Conferimos agora no slide. Façam a leitura junto comigo. A arte abstrata ou abstracionismo é geralmente entendida como uma forma de arte, especialmente nas artes visuais, e que não apresenta objetos próprios da realidade concreta exterior. Essa arte surgiu a partir das experiências das vanguardas europeias, que recusam a herança renascentista das academias de arte. Volte aqui comigo um momentinho. Nesse momento, nós vemos uma vanguarda de bastante influência para as artes contemporâneas, porque o abstracionismo é a ausência de formas que estão gravadas na nossa memória. Um artista, ele pode representar uma árvore sem necessariamente dizer que é uma árvore. Ele vai decompor a sua forma. Seguimos então no slide. Vamos ver as características do abstracionismo. Acompanhe a leitura comigo. No abstracionismo, o que se busca não é a simples retratação da natureza concreta, mas sim a criação de uma linguagem visual dotada de suas próprias interpretações. As obras se caracterizam por abandonar o compromisso de representar a realidade aparente pela simplificação das formas e pela representação figurativa das coisas. O que importa são as formas e as cores da composição. Então, nós percebemos que existem dois elementos aí mais importantes para o abstracionismo, que são as cores, né? E as formas que também podem ser geométricas. Mas o abstracionismo ele está dividido em duas fases. Vamos conferir? Acompanhe a leitura. Duas tendências dividem o abstracionismo. O abstracionismo lírico ou informal, que busca o lirismo, privilegiando as formas livres. E o abstracionismo geométrico, que segue uma técnica mais rigorosa e não tem a intenção de expressar sentimentos ou ideias. Vamos conferir isso em algumas imagens. A próxima imagem do slide, acompanhe comigo. É uma imagem de um artista chamado Vassily Kandinsky. É um artista russo que se destaca aí no seu abstracionismo lírico. Mas a gente observa essa obra e pensamos, mas o que ela quer dizer? Por que ela foi feita dessa maneira? Nos questionamos, certo? Como se as formas não tivessem significado nenhum. Mas eis a questão. O artista, ele se inspira nas coisas da natureza. Por exemplo, esse triângulo maior que a gente observa, ele é a representação de uma montanha. Este círculo maior que nós percebemos aí na parte de cima da imagem, do lado esquerdo, ele é a representação do Sol. Então, apesar de ter formas livres, sempre tem uma representação aí do artista, do seu eu, daquilo que está dentro, é de dentro para fora. O artista está sempre se inspirando nas suas coisas do cotidiano, né? Nas coisas do cotidiano. Conferimos agora, seguindo o slide, uma obra do artista Pierre Mondrian. É o abstracionismo geométrico. Aí nós percebemos que as cores primárias são muito bem trabalhadas em retângulos perfeitos. O artista ele utiliza essas linhas pretas para poder dividir as cores. Se elas não existissem aí neste momento, as cores estavam se misturando. Então, a linha preta, nesse momento, ela serve para dar a simetria para a obra. E aí nós percebemos essas cores primárias, né? Era o que inspirava o artista. Seguindo, então, o nosso slide, nós temos aí uma outra vertente
do abstracionismo, só que ela foi criada um tempo depois, ela já não faz parte das vanguardas artísticas europeias, mas sim da arte americana. Nós vemos aí o que é chamado de action paint, ou pintura gestual, criada por Jackson Pollock nos anos de 1947 a 1950, faz parte da arte abstrata americana. O artista ele se inspira nas formas, mas ele também gestua ao pintar uma obra. Voltando aqui comigo um pouquinho. Quando chamamos de arte gestual, é porque o artista ele vai utilizar além de uma tela. Não é mais uma tela num cavalete. Ele vai estender a tela no chão, trabalhar com novos materiais que não só um pincel. Para substituir, ele pode utilizar uma colher de pedreiro, um graveto de madeira, e aí ele vai fazer um gesto para produzir a sua composição. As cores, tudo faz parte do que o artista quer chegar, onde ele quer chegar. Mas daí nós chamamos também de uma pintura gestual, que deixa de ser somente uma pintura e passa a ser uma performance artística. Acompanhe comigo no slide. Nós temos aí uma questão objetiva para nos ajudar a conferir os nossos conhecimentos. Acompanhe a leitura. Com relação à arte abstrata, assinale a opção correta. Letra A. A ausência de relação imediata entre formas e cores de um ser e uma das principais características dessa arte. Letra B. Uma pintura abstrata narra figurativamente cenas históricas e mitológicas. Letra C. Pablo Picasso pode ser considerado como precursor da arte da moderna pintura abstrata? Ou letra D. As obras abstracionistas mantêm forte ligação com a literatura no início do século XX. Não podemos marcar a letra B, porque, ao contrário, a arte abstrata ela não narra figurativamente, né? Ela abstém-se da figura. Ela é uma arte que não está ligada a objetos concretos. Na letra C, Pablo Picasso, ele não é um representante da arte abstrata, mas sim do cubismo. Na letra D, o nosso problema é a questão da literatura do século XX. Já sabemos que o abstracionismo ele está principalmente desenvolvido nas artes visuais, então a nossa questão correta é a letra A. Seguimos o slide e vamos conferir mais uma atividade. Questão 2. Observe a imagem e responda o que se pede. Um dos artistas que mais representa a arte estadunidense é Jackson Pollock. Interessado pelo automatismo psíquico do surrealismo, Pollock elabora a metodologia de seu trabalho como um ritual que mantém numa condição de excitação constante, quase de um lúcido delírio. Argan, 1992, página 68. Em que período da arte norte-americana o artista está inserido? Perceba que no texto ele cita automatismo psíquico do surrealismo. Mas o Jackson Pollock ele não se inspirou no expressionismo e no abstracionismo? Sim, mas algumas literaturas vão citar outras vanguardas artísticas europeias como influentes. Elas existiram num período em que uma baseava-se, uma dava base para a outra, características foram desenvolvidas por outros artistas, né? Então, de cara, a letra B é a nossa letra correta, é o expressionismo abstrato. Vamos aqui comigo um pouquinho para a gente recapitular o que a gente aprendeu hoje. Arte abstrata, ausência de formas. Nós temos abstracionismo lírico, abstracionismo geométrico, artistas como Wassily Kandinsky, Pierre Mondrian e Jackson Pollock, lá com a arte gestual nos Estados Unidos. Muito bem? Acompanhe comigo no slide a sugestão para atividade prática. Primeiramente, assista os vídeos sugeridos nos links em anexo.
Selecione o material que você vai utilizar, seja criativo, descubra suas possibilidades, tudo que tiver aí ao seu alcance. As sugestões para os suportes pode ser papelão, madeira, coisas que você tem em casa. Se você não tiver tinta, em anexo vai um vídeo ensinando você a fazer a sua própria tinta em casa, que pode ser à base de trigo, à base de goma, com pigmentos naturais. Quando você fizer a sua obra abstracionista, escreva um pequeno texto explicando sobre o resultado da sua obra, que pode ser um desenho, uma colagem, uma pintura. É importante que você nomeie a sua obra, o título, o autor, que é você, o local, a data. Isso valoriza o resultado da sua obra. Depois você pode publicar essa imagem identificada, né? Um texto elaborado, pequeno texto, com a videoaula Arte CE Acre, tá bom? E criar também uma hashtag para a sua escola. Volta aqui comigo um pouquinho. Então, aluno, deixo aqui o meu recadinho para vocês, continue os seus estudos em casa, continue se cuidando, continue aí valorizando esse momento de estar próximo à sua família. Um forte abraço e até a próxima!